dia, novamente. Bom dia, crianças. Bom dia, jovens. Olha os fogos. Pu, pu, pu. Muito bem, muito bem. Vamos lá. 18 agora, né? Ó, 18. Vamos fazer aí. Vamos na nossa sequência. Página 50. Página 50. Então esta aula aqui é dedicada à resolução de exercícios e à explicação do último assunto, que são os capacitores. Vamos lá, página 50, exercício 1 vai falar o seguinte pra gente. Uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático e isolada está eletrizada com uma carga Q. Assinale a alternativa correta. De novo, ó, uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático e isolada está eletrizada com uma carga Q. Assinale a alternativa correta. Aí a gente tem lá as 5 alternativas que vão falar o seguinte: o potencial elétrico no interior da esfera é nulo. Dessas daqui, ó, que eu apaguei agora, que você tem no seu caderno, dá uma olhada. O potencial no interior é nulo? É o potencial que é nulo no interior? Não, é o campo elétrico no interior que é nulo. Então, a alternativa correta, B. Né? Nós acabamos de colocar aqui as equações, eu apaguei, mas vocês estão com elas aí no caderno. Aí ele pega e fala na C, né? O campo elétrico próximo e fora é nulo, não é? D, o potencial elétrico no exterior é constante e não nulo. Não, tá errado, não é constante, ele vai variar de acordo com a distância que ele está, ou de acordo com o valor da carga elétrica. O campo elétrico é nulo apenas no centro. Não, nada a ver, tá bom? Questão 2, aí ó, essas coisas podem aparecer no Enem. Vamos ver como que aparece. Questão 2. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos combinaram de comprar 2 caixas com tampas para guardarem seus pertences. Ah, isso é muito legal, essa questão. Dentre suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra comprou uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura ou desligado. Se fosse conveniente, né, para os nossos poderosos aí, será que isso não funcionaria também num presídio? Né? Dentro do presídio a gente ouve histórias que tem tantos celulares, né? Será que não seria conveniente? Será que perderia o sinal? Por quê? Para explicar esta situação, o físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu as ligações é de qual celular que não vai receber as ligações? O que está dentro da caixa de madeira ou o que está dentro da caixa de metal? Nós, com o nosso estudo, essa blindagem eletrostática, é óbvio que é a caixa de metal. Então a gente já consegue eliminar aqui a alternativa A e E. Só que metal tem na alternativa B, C e D. Vamos ler a D? Vamos ler a D. A D fala o seguinte: metal. E o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Nada a ver, né? A área ser maior. Não é por isso. C. O telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Não, ele não reflete. Ele só blinda, ele não reflete, ele blinda. Blindar é não deixar ultrapassar, não está ocorrendo a entrada desse sinal. O telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava, e isso está na questão B, que é a correta. B de novo, ó. B de bochecha de novo. Beleza, vamos para a próxima, vamos para 3. Vamos ganhar tempo. Considere as afirmativas a seguir. Vamos lá, são 3 afirmativas aí, a gente vai ter que depois falar o que está correto ou o que está errado, né? Não, são 3 não, são 5 afirmativas, né? Primeira, em um condutor isolado, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico em qualquer ponto interno ao condutor é nulo. Sim, campo elétrico dentro é nulo. Então, na exercício 3, a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos colocar aqui já um verdadeiro, porque não sei o que ele vai pedir nas alternativas, né? A gente já deixa aí escrito. Segunda afirmativa: em um condutor isolado em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico em qualquer ponto interno ao condutor é nulo. Falso. Né? Essa aqui parece até a questão 1. 3. A lei de Coulomb estabelece que a força de interação entre 2 cargas elétricas pontiformes separadas pela distância d é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância d. Incorreto também, né? Incorreto também. Vamos para a afirmativa
4. A carga elétrica é quantizada. Verdadeiro. Questão 5. Quantizada é que tem número, né? Tem valor. Verdadeiro. Questão 5. As linhas de força são úteis para descrever um campo elétrico em qualquer região do espaço. Verdadeiro. Essa é a função delas, né? Então a gente tem que procurar uma alternativa que tenha 1, 4 e 5 como verdadeiras. Vamos ver. A, todas corretas não. Todas erradas não. A, D, apenas 1 e 4 correto, não. Apenas 5 correto. Ah, é a C, né? Que tá falando da errada. As afirmativas 2 e 3 estão erradas. Alternativa C. Ok? Vamos à quarta. Vamos à quarta. Tocando aqui de caneta. Exercício 4. O exercício 4 vai falar o seguinte. Aviões com revestimento metálico voando em atmosfera seca podem atingir elevado grau de eletrização, muitas vezes evidenciado por um centelhamento para a atmosfera, conhecido como fogo de Santelmo. Nessas circunstâncias, é correto afirmar que alguém já deve ter visto isso, principalmente nas nuvens, né? A Esquadrilha da Fumaça deixa esse Santelmo que a gente conhece como, não sei, trilha. Qualquer um fala alguma, não sei, cada um vai falar uma coisa. Né? Cada um conhece, é o desenho que é formado, enfim. Mas o nome correto é Santelmo, né? Que acontece devido a esse centelhamento. Bom, nessas circunstâncias, a gente tem que falar que é correto A1. A eletrização do revestimento dá-se por indução. É assim que se dá a eletrização do revestimento? Não, não é, né? Então a afirmativa 1 está errada. Como ele só quer as corretas, eu vou marcar de vermelho só as corretas. O campo elétrico no interior do avião causado pela eletrização é nulo? Sim, é nulo. Então, no exercício 4, a afirmativa 2 está correta. 2 está correta. 4. Afirmativa 4. A eletrização poderia ser evitada se o avião fosse revestido com material isolante. Não tem como, né? Ela ser evitada nesse caso. Então, a afirmativa 4 também está incorreta. Afirmativa 8. O centelhamento ocorre preferencialmente nas partes pontiagudas do avião. Sim. Afirmativa 8 acontece isso. Ela é correta porque a gente estudou, a gente viu isso daí, sempre procurando coisas pontiagudas. Quanto mais pontiagudo, mais vai ficar carregado. Afirmativa 16. O revestimento metálico não é uma superfície equipotencial, pois se o fosse não haveria centelhamento. O revestimento metálico, ele é uma superfície equipotencial, tá bom? Então essa também está errada. E a 32, lembrando que superfície equipotencial é que tem o mesmo potencial, né, dos dois lados. E a 32, dois pontos quaisquer no interior do avião estão ao mesmo potencial, desde que não haja outras fontes de campo elétrico, né? É mais ou menos o que a gente já viu sobre essa questão do campo elétrico dentro, né? Ele é nulo, não interessa onde tá dentro, é nulo, não interessa que ponto dentro, ele é nulo dentro, de qualquer forma. Beleza, então a questão 4 foi feita. Se fosse prova de biologia, o professor Marcelo gosta que vocês somem, né? Não precisa aqui não, nesse ele só pediu para colocar as corretas. Se fosse somar, daria 42, né? Agora vamos ver a 5. Considere a seguinte experiência. Um cientista construiu uma grande gaiola metálica, isolou-a da terra e entrou nela. Seu ajudante, então, eletrizou a gaiola, transferindo-lhe grande carga. Pode-se afirmar que... Essa é a tal da gaiola de Faraday que eu expliquei aqui no comecinho, né? É o que está acontecendo aqui. Alternativa A. O cientista nada sofreu. Nada realmente, ele não vai sofrer nada realmente. Então, a gente tem que ir atrás de uma alternativa que fale sobre isso. Por exemplo, alternativa D. O cientista levou choque? Não. Não vai levar um choque. Então a D a gente já tira. Então se ele está lá dentro da gaiola, nada vai acontecer com ele. Mas por quê? Pois o potencial elétrico da gaiola era menor que o do seu corpo? Não é por isso. Vamos ler a D, ó. A C. Mesmo que o cientista houvesse tocado no solo, nada sofreria, pois o potencial de seu corpo era o mesmo do que o do solo. Essa tá errada, porque se ele toca o solo, ele vai se comportar como fio terra. E aí ele vai levar o choque. Alternativa E. O cientista nada sofreu, pois o campo elétrico era maior no interior. Existe campo elétrico no interior da gaiola? Não. A alternativa correta é a B. O cientista nada sofreu, pois o potencial de seu corpo era o mesmo que o da gaiola. E esse é o caso lá do carro na chuva, né?
O potencial elétrico do nosso corpo é o mesmo do carro. Por quê? Porque as rodas do carro estão se comportando como fio terra. Toda a carga que for a mais vai ser levada para a terra. Então, exercício 5, alternativa B. Vamos lá, tem mais aqui, deixa eu ver se tem alguns na outra página também. Exercício 6, agora começam os cálculos, né? Vamos... cabe aqui. Vamos fazer a partir daqui, ó. Exercício 6, agora vamos começar os cálculos. Uma esfera condutora de eletricidade apresenta 10 centímetros de diâmetro e está uniformemente eletrizada com carga elétrica de 5 microcoulomb. Se essa esfera se encontra em equilíbrio eletrostático isolada de outros corpos eletrizados, calcule. Alternativa A. Alternativa A. Aí tem o dado, né, do K, a gente já sabe. Na alternativa A ele fala o potencial elétrico no interior da esfera. Potencial elétrico no interior existe. É KQ dividido por D. O K é 9 vezes 10 a nona. O Q é 5 vezes 10 a menos 6, que ele deu aí no enunciado. E eles estão a distância de 10 centímetros, né? É isso? Cadê? Deixa eu ver. 10 centímetros de diâmetro. O que interessa pra gente é o raio. Cuidado, hein? 10 centímetros de diâmetro. O raio, então, é 5, né? Que o raio é metade do diâmetro. 5 centímetros é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. Não se usa o diâmetro, se usa o raio. Esse D aqui da fórmula é a distância. Tá? Então, copiei de verde aqui os dados e agora de preto a gente vai colocar os resultados das nossas contas aqui. Ó. 9 vezes 5 vai dar 45 vezes 10 a terceira sobre 5 vezes 10 a menos 2. Ah, a gente já viu esse resultado hoje, né? Esse resultado apareceu aí agora há pouco. Isso aqui vai dar 9 vezes 10 a quinta volts. Ok. Alternativa B. O campo elétrico no interior da esfera. O campo elétrico é nulo. O campo elétrico é zero. Alternativa C. Qual é o potencial elétrico na superfície da esfera? Olha, na superfície da esfera, a gente viu aqui, ó, se você olhar no seu caderno, né? Eu tenho que voltar minha apostila porque eu apaguei a luz. Mas se você voltar no seu caderno, você vai perceber, ó, que tanto para pontos externos, tanto para pontos internos como para pontos na superfície, o potencial elétrico é o mesmo. Então, nós já temos o resultado, ó, 9 vezes 10 a 5. Certo? Que esse daqui, ó, naquele caso, na teoria que eu expliquei no final da aula, no final da aula 17, que era o caso D, né? O caso D era igual ao caso C. Então, o mesmo resultado. O que mais que ele pede? O campo elétrico na superfície da esfera. Esse a gente tem que fazer conta. Então eu vou substituir aqui com a minha caneta verde. A fórmula desse daí, ó, vocês estão com ela no caderno. Então é E igual a K 9 vezes 10 a nona vezes o Q 5 vezes 10 a menos 6 sobre o 2R ao quadrado. O R a gente já viu que é 5 vezes 10 a menos 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Acho que esse espaço não vai ser suficiente, né? Então vamos resolver isso aí. Ó, em cima a gente já sabe que é 45 vezes 10 a terceira. E embaixo vai ficar... Primeiro se resolve a potência, né? Você aprendeu isso em matemática com seus professores lá do comecinho do Fundo 2. O Fundo 2 em matemática é um dos pontos mais importantes. Então, você veio com esse conhecimento, você sabe que primeiro tem que resolver a potência. Então, ficaria 2 vezes 5 ao quadrado, 25, vezes 10, multiplica, né? Potência elevado, multiplica, menos 4. Então, aqui embaixo vai ficar 45 vezes 10 a terceira, sobre 2 vezes 25, 50, vezes 10 a menos 4. 45 dividido por 50, vou dar uma olhadinha aqui, ó. No meu tá dando 0,9. 0,9 vezes 10 elevado a 3 menos 4 vai dar 7. Campo elétrico, Newton por Coulomb. Mas vamos mexer com a vírgula, ó. 9 vezes 10 elevado a sexta. Newton por Coulomb. Tá bom? 9 vezes 10 elevado a sexta. Fechou? Beleza. E a alternativa E, ele quer o campo elétrico em um ponto externo à esfera. E aí ele dá a distância desse ponto elétrico externo à esfera. 10 centímetros. Percebeu então, ó, que foi o dobro do raio que eu estava falando lá para vocês? Foi o dobro do raio. Então a gente já considera um ponto externo, né? E aí a gente vai usar a fórmula de ponto externo,
que está lá na nossa página 47, ó, que é o kq dividido por d quadrado. Vamos usar esse espaço aqui, ó. Vamos lá, já tomei um gole d'água aqui, já aproveitei depois que eu apaguei para tomar aquela aguinha boa. E a fórmula que a gente vai usar então aqui que eu tinha falado, então é o kq sobre d quadrado. Beleza. Então, ó, o campo elétrico vai ficar igual. Vamos lá, trocando de caneta novamente, para a gente poder fazer a mesma toada aqui, né? Vai ficar 9 vezes 10 a nona. A carga é 5 vezes 10 a menos 6. Só que agora a distância, ele deu aí a distância, né? 10, né? 10 centímetros. 10 centímetros passando para metro não é 1 vezes 10 a menos 1? Então fica 1 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, 45 vezes 10 a terceira sobre 1 vezes 10 elevado a menos 2, porque a gente multiplicou aqui, né? 1 ao quadrado 1, menos 1 vezes 2, menos 2. Então isso daqui vai dar 45 vezes 10 elevado à quinta. Opa, não é volt, porque é campo elétrico, é Newton por metro quadrado. N/C. Se andarmos com a vírgula, 4,5 vezes 10 elevado à sexta Newton por Coulomb. Feito o exercício número 6. O exercício 7 é o mesmo esquema, tá bom? Vamos fazer ele, vocês vão perceber que é o mesmo esqueminha. Vamos lá. Vamos lá, mais um. Agora vamos pro 7. Então o 7 vai falar o seguinte, ó. O 7 vai falar assim: sabe-se que existe um campo elétrico próximo à superfície da Terra, vertical para baixo, igual a 100 Newton por Coulomb. Aí ele deu o raio da Terra. Aí ele quer que a gente determine, ó, o potencial elétrico da Terra, do chão. E depois ele quer que a gente determine a carga elétrica total da Terra. Primeiro, a gente vai atrás do potencial elétrico da Terra do chão, né? Ó, então vamos lá, exercício 7. Para calcular esse potencial elétrico, a apostila recomenda que eu fale o seguinte para vocês, ó. Para pontos muito próximos à superfície da Terra, a gente sabe qual fórmula usar, né? De potencial e de campo. Assim, nós podemos escrever o seguinte, ó. Olha só o que ele fez aqui pra gente, ó. Ele colocou que a fórmula de potencial é kq sobre r, certo? E a de campo ele colocou que é kq sobre r quadrado. Kq sobre r quadrado. Tudo bem? Aí ele fala pra gente fazer o seguinte, a gente reescrever. Porque se a gente igualar, a única coisa que tem aqui a mais entre elas é esse r ao quadrado. Então, se eu passar esse r pra cá multiplicando, ó, né, ó, se eu desmembro isso daqui e coloco r vezes r, vamos escrever, ó, quer ver, ó, kq sobre r vezes r. Isso daqui, ó, isso daqui é V. Olha que legal. Portanto, V é igual a E vezes R. Então, o potencial elétrico é igual ao campo vezes o raio. Então, na alternativa A, com os dados que a gente tem, como ele quer o potencial elétrico, como ele quer o V, né, o potencial, o campo elétrico ele deu vale 100, né? E o raio vale 6.400 em quilômetros, né? Então, esse potencial vai ser igual a... esse número aqui, ó, 640 mil volts. Bastante, né? 640 mil volts. Coisa grande, bastante mesmo. E o que mais que ele quer? Dá uma olhada ali se eu esqueci de alguma coisa. Esqueci, né? Porque isso aqui tá em quilômetro, né? Deixa eu colocar mais 3 zeros aqui, ó. Tá em quilômetros. A gente tem que fazer em metros, ó, mais 3 zeros. Então aqui deu muito mais, né? Deu 640 milhões, né? Ou 640 megavolts, né? Mega 10 elevado à sexta, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 640 milhões ou 640 megavolts. Na alternativa B, é pedido... Vamos lá, na alternativa B ele pediu a carga elétrica total da Terra. Então, deixa eu pegar aqui a caneta azul. Para calcular a carga elétrica total da Terra, a gente pode usar, por exemplo, essa daqui, ó. Certo? E aí, usando ela, a gente pode também fazer o mesmo esquema de mesma dedução aqui, né, da outra, e fazendo esse mesmo esquema de mesma dedução, apesar que acho que nem precisa, né, porque ele só quer a carga, não, realmente nem precisa, né. O que a gente pode fazer para achar essa carga, ó, deixar ela sozinha, né,
Então a gente pode fazer assim, ó, quer ver? Ó? Carga é igual a campo vezes raio ao quadrado sobre K, certo? Campo vezes raio ao quadrado sobre K. E aí a gente começa a substituir, né, o que a gente tem. O campo nós temos é igual a 100. O raio ao quadrado, quanto que era o raio? Era 640 quilômetros, né? Então vai dar... era 6.400 quilômetros, né? Ao quadrado, dividido por K, que é 9 vezes 10 a nona. Continha aí para vocês brincarem, fazer essa matemática toda aí no final. O K tem que ser igual a 455 vezes 10 a terceira Coulomb, tá bom? Aqui é uma continha, uma matemática bobinha aqui para vocês fazerem, mas deixar para vocês. Isso aqui vai precisar fazer essa 64 vezes 64, vai dar um pouquinho mais de trabalho, eu deixo para vocês tentarem, tá bom? Pelo adiantar aqui do tempo da nossa videoaula, já está com quase 22 minutos, eu vou deixar vocês também treinarem aí a 8 e a 9, e aí a gente tira a dúvida amanhã sobre esses dois que ficaram faltantes também na nossa aula do Teams, tá bom? Por enquanto, essa 18 é isso, terminamos aqui mais uma videoaula. Tchau, tchau.